Bom pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Christian e nesse vídeo a gente vai entender e falar sobre algumas propriedades CSS. Eu já estou aqui com dois parágrafos, cada parágrafo tem uma classe aqui. No primeiro parágrafo eu tenho a classe P1, no segundo eu tenho a classe P2 e vamos começar a estilização. Vou criar aqui dentro da nossa tag head a tag style e a primeira propriedade que eu quero mostrar é a propriedade border. A gente já viu ela em aulas passadas, mas vamos aprofundar um pouco mais nessa aula. Então eu vou estilizar aqui os nossos parágrafos e vou começar aqui pela espessura dessa borda. Para isso eu vou utilizar a propriedade border width e eu quero aqui uma largura de 5 pixels. E eu ainda não vejo a borda porque eu preciso informar o estilo dela. Então aqui embaixo eu vou criar aqui o border style e vou colocar que eu quero aqui a mais comum, que é a solid, mas veja aqui que o VS Code está me dando diversas opções. Eu vou botar aqui solid, vou salvar e agora sim eu já consigo visualizar a nossa borda no nosso navegador. Eu vou trocar esse estilo dela aqui para dotted, que é um estilo onde vai ser umas bolinhas. Além disso, a gente também pode usar aqui o dashed, que são os tracinhos aqui. E você pode vir aqui e usar a ajuda do VS Code para ir testando os demais estilos que existem para essa borda. Por fim, a gente pode trocar a cor dessa borda. Para isso, a gente pode utilizar a propriedade border color. E eu vou querer a cor vermelha, por exemplo. Então, ao salvar, tenho aqui minha borda vermelha. E essa cor vai funcionar para qualquer estilo de borda que você use aqui. E no CSS, em diversos cenários, a gente vai ter propriedades que agem como atalhos para outras propriedades. Portanto, a gente poderia simplificar essas três propriedades CSS dentro de uma só, que é a propriedade border. O primeiro valor que eu precisaria informar aqui é a espessura. Então, eu vou manter aqui os 5 pixels. O estilo, eu vou trocar aqui para solid, para que a gente possa visualizar como vai ficar. E eu quero a cor verde. Vou salvar e veja que agora eu tenho o mesmo resultado de antes, mas agora em vez de utilizar três propriedades, eu utilizei só uma. Ela serve como um atalho para essas três propriedades aqui. Inclusive, eu vou remover essas propriedades daqui de cima, para a gente ter um código um pouquinho mais limpo, e vou salvar. Ainda em relação às bordas, a gente tem como arredondar elas, utilizando a propriedade border radius. Aqui a gente pode utilizar qualquer uma das medidas que a gente já viu em aulas passadas. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o valor de 20 pixels. Vou salvar e veja que a gente já tem um efeito aqui de arredondamento nessas bordas. Basicamente, o que essa propriedade está fazendo, ela está pegando os quatro cantos aqui do nosso elemento e está aplicando o efeito de arredondamento baseado nesse valor que a gente formou aqui, de 20 pixels. Mas a gente também pode fazer isso referente a cada canto. Basta separar com espaço. Se eu informar apenas um valor, como a gente já viu, vai afetar os quatro cantos. Se eu informar aqui dois valores, ele vai afetar os lados opostos. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 0, porque eu não quero nenhuma borda. Quando eu salvar, a gente vê aqui um efeito bem interessante na nossa borda. E nesse caso aqui, esse primeiro valor, ele vai começar afetando aqui do nosso canto superior esquerdo e o inferior direito, ou seja, eles estão aqui arredondados com 20 pixels, enquanto o nosso segundo valor, ele vai afetar o nosso canto superior direito e o nosso canto inferior esquerdo, ou seja, tá com 0, tá sem nenhum arredondamento na borda. E por fim, eu posso informar aqui quatro valores que serão referentes a cada canto dessa borda, sendo que sempre vai iniciar aqui do canto esquerdo e vai seguir para o próximo canto, que vai ser o superior direito, o próximo canto, que vai ser o inferior direito, e vai terminar aqui no canto inferior esquerdo, ou seja, ele vai fazer aqui como se fosse um relógio. Eu vou informar aqui os quatro valores, então eu quero 20 pixels no primeiro arredondamento, ou seja, no canto superior esquerdo. Eu quero 0 pixels no superior direito, também quero 0 no inferior direito e por fim eu quero 20 pixels no arredondamento do inferior esquerdo. Então dessa forma eu tenho apenas aqui meu lado esquerdo arredondado, enquanto meu lado direito continua com o valor 0, o valor padrão sem arredondamento. A próxima propriedade que eu quero mostrar é a width, que altera a largura do elemento. Ela também recebe aqui como valor as unidades de medida. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 200 pixels, vou salvar e veja que o tamanho mudou. A largura agora de cada um desses nossos parágrafos está em 200 pixels. Da mesma forma, a gente também tem a propriedade para alterar a altura, que é a height. Vou colocar ela aqui, vou colocar o valor de 200 pixels também. E veja que agora o nosso elemento tem uma altura maior aqui de 200 pixels. A próxima propriedade é a max width. Ela vai definir a largura máxima desse elemento. Aqui em cima a gente colocou 200 pixels. Aqui embaixo eu vou colocar 150 pixels, vou salvar e portanto agora o nosso elemento ele está respeitando essa largura máxima. Mesmo que eu tenha aqui em cima 200 pixels, ele está respeitando que a largura máxima deve ser 150 pixels. E essa propriedade aqui ela é bem legal caso você tenha um conteúdo que seja grande e não quer que ele ultrapasse um certo tamanho. A próxima propriedade vai ser a text align. Ela vai definir o alinhamento do conteúdo do elemento. Antes de colocar o valor para ela aqui, eu vou vir aqui embaixo no nosso parágrafo 1, vou digitar Loren e eu quero aqui um Loren de 10%.
palavras. Então eu digito Loren 10, pressiono Enter e o VS Code já vai criar aqui para mim um texto com 10 palavras. Quando eu salvar, a gente já vê aqui esse texto no navegador. E de volta aqui no CSS, eu vou pressionar aqui o Ctrl espaço e a gente vai ver algumas opções. Vamos ver primeiro aqui essa center. Quando eu salvar, veja que os nossos parágrafos agora, o texto, o conteúdo dele está alinhado aqui ao centro. Posso também utilizar aqui o end, que vai alinhar o texto aqui ao final, assim como eu também posso usar o justify, que vai justificar esse texto. Veja aqui que eu tenho uns espacinhos aqui, que agora deixa o nosso texto mais estruturado, justificado aqui dentro do nosso parágrafo. A próxima propriedade é a line height. Ela vai ser utilizada para aumentar a distância entre as linhas de um elemento. Eu vou colocar aqui 30 pixels, por exemplo, vou salvar. Veja que a distância das linhas dos nossos elementos aqui, ela aumentou. Nesse mesmo raciocínio, a gente também tem aqui o letter spacing, que é o espaçamento entre letras. Vou colocar aqui um valor mais baixo, que vai ser de 2 pixels, e veja agora que as nossas letras elas têm um espaçamento de 2 pixels. O próximo é o margin, ou margem em português. Ele é referente a esse espaçamento aqui externo do elemento. Veja que aqui os nossos parágrafos, ele tem um espaçamento padrão. Isso porque o navegador já possui um valor padrão para a margem do parágrafo, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Por isso que a gente está vendo que nossos parágrafos eles estão aqui com um espacinho. Eu vou incluir então aqui a propriedade margem e vou colocar o valor como 0. Quando eu salvar, veja que agora os parágrafos eles não têm mais um espaço entre si, mas ainda assim tem um espaço em relação ao canto da tela, tanto aqui na lateral quanto aqui em cima. Isso acontece porque o elemento body também tem uma margem por padrão. E eu posso vir aqui em cima no nosso estilo e remover essa margem. Então eu vou digitar aqui o body, vou pegar a margem e vou colocar 0, não quero margem. E agora sim os nossos parágrafos estão encostando aqui no canto da tela. E o margem, ele aceita aqui que a gente altere a margem de cada lado que a gente queira. Parecido com o funcionamento desse border radius aqui em cima. No caso do margem, ele vai iniciar pelo topo, depois ele vai para a direita, depois para baixo e depois para a esquerda. No mesmo sentido horário aqui. Uma boa dica é sempre lembrar do relógio para saber por onde vai começar a estilização dessas propriedades CSS. Então se eu vier aqui e colocar 10 pixels, ele vai afetar todos os lados. Veja que agora tem um espaçamento aqui no nosso parágrafo por todos os lados. Se eu colocar aqui dois valores, por exemplo 20 pixels, o primeiro está afetando a parte de cima e de baixo, enquanto o segundo valor vai afetar a esquerda e a direita, vai afetar na horizontal. Lembrando que aqui também a gente pode usar o margem para colocar um espaçamento em cada lado individualmente, da mesma forma que a gente fez com o border radius aqui. E tem um truque bem legal com margem, que é para centralizar os elementos no HTML. Eu posso mudar o segundo valor aqui, o valor da linha horizontal, para alto. Quando eu salvar, isso vai fazer com que os elementos sejam centralizados. E veja aqui que mesmo eu aumentando o tamanho do navegador, os elementos vão permanecer no centro. É uma dica bem legal, né, para poder centralizar os elementos no HTML. A próxima propriedade é o padding. Enquanto a margem ela afeta a parte externa da borda do elemento, o padding vai afetar a parte interna da borda. Veja aqui que tanto no parágrafo 1 quanto no parágrafo 2, o texto está bem pertinho da borda. Então eu vou colocar aqui dentro do padding uma distância, por exemplo, de 5 pixels. Na hora que eu salvar, veja que o espaçamento interno aumentou. Nosso texto está mais distante da borda. E o padding também pode afetar cada lado do elemento da mesma forma que o margem e o border radius. Então digamos que eu queira um espaçamento aqui nas laterais de 20 pixels. Nesse momento eu tenho 5 pixels para cima e para baixo e tenho 20 pixels para cada lado. A próxima propriedade que eu quero mostrar é o overflow. Eu vou utilizar aqui a classe do parágrafo 1, que é a P1, e eu quero mudar a altura desse meu P1 para, por exemplo, 50 pixels. Quando eu salvar, a gente vai ver que o nosso layout aqui está quebrado. O texto ele é maior do que a altura que a gente está definindo. Então eu vou incluir aqui a propriedade overflow e vou colocar o valor aqui de hidden para iniciar. E veja que agora o texto sumiu. Basicamente essa classe significa transbordar em inglês. Ela vai ser usada para lidar com o conteúdo que transborde, que ultrapasse os limites de altura e largura. Além disso, eu posso vir aqui também e colocar o valor de scroll. Vou salvar e quando eu vier aqui no nosso elemento, isso vai fazer com que crie um scroll dentro dos limites desse elemento. Agora eu consigo visualizar o texto, mas em forma de scroll. Outra propriedade é a cursor, que vai alterar o cursor do mouse do usuário quando o usuário passar o mouse por cima daquele elemento. Vou vir aqui nessa mesma classe do P1 e vou adicionar aqui cursor e vou definir o valor aqui, por exemplo, vou salvar. E veja que quando eu passar o mouse aqui em cima do primeiro parágrafo, o meu cursor mudou. Agora ele está com uma bolinha ali girando como se eu estivesse esperando, se tivesse alguma coisa carregando. Um que é bastante utilizado aqui é o pointer. Quando eu salvar e passar o mouse aqui em cima, eu tenho essa mãozinha que é muito utilizada para indicar para o usuário que ele pode clicar naquele elemento. Quero mostrar
mostrar agora o Box Shadow. Ele vai criar uma sombra em volta do elemento. Vou criar ele aqui para os dois parágrafos. Então vou digitar aqui Box-Shadow. E aqui ele pode receber alguns valores. O primeiro é o tamanho da sombra horizontal. Eu vou colocar aqui 10 pixels. O segundo valor é a sombra vertical. Também vou colocar aqui 10 pixels. Eu vou salvar. E veja que agora eu tenho uma sombra. Não é que ela se pareça muito com uma sombra, né? Mas ela é uma sombra. E a gente pode incluir aqui um terceiro atributo, que é o blur. Seria mais ou menos um embaçamento, digamos, dessa sombra. Vou colocar aqui o valor de 20 px, 20 pixels. Vou salvar e veja que agora sim ela parece mais uma sombra. E por fim, a gente pode incluir também a cor para essa sombra. Eu vou colocar aqui um light green, que seria um verde bem clarinho. Vou salvar e agora a gente tem aqui um efeito bem legal, uma sombra para esse nosso elemento. Bom, pessoal, por esse vídeo é isso. Eu tentei apresentar para vocês aqui algumas das propriedades CSS bem legais que a gente tem. A gente tem uma diversidade de propriedades e todas elas não caberiam em um vídeo, mas eu espero que tenha sido possível dar uma ajuda no entendimento de algumas delas. Eu vou deixar aqui na descrição também o link da documentação da Mozilla, onde no menu lateral você pode encontrar mais propriedades. Então, bom, se gostaram do vídeo, cliquem no gostei, se inscrevam no canal, deixem um comentário sobre o que você achou, sobre o que eu posso melhorar e te vejo na próxima.